Alô, pessoal! A aula de hoje será sobre a força dos ácidos e das bases. Segundo Arrhenius, um ácido é uma substância que, em meio aquoso, libera o íon H+. Conforme nós já estudamos, o íon H+ seria apenas um próton. O que na verdade ocorre é que este próton liga-se imediatamente a uma molécula de água. E o que nós vamos encontrar em solução é o íon hidrônio, H3O+. Ficando assim o ânion do ácido livre. Se nós expressarmos a constante deste equilíbrio, nós teremos o seguinte: teremos a concentração do hidrônio, ou a concentração de H+, vezes a concentração do ânion, dividido pela concentração do ácido. A água não participa da constante de equilíbrio, visto que tem concentração constante. Chamamos a constante de equilíbrio da ionização de um ácido de Ka, constante de acidez. Como a constante de equilíbrio é a razão entre a concentração de produtos e reagentes, quanto maior for a constante de equilíbrio, mais ionizado estará o ácido, ou seja, maior será a concentração de H+. Assim, a partir do valor da constante de ionização dos ácidos, nós podemos classificá-los como fortes, quando a sua constante de acidez a 25 graus Celsius é maior ou igual a 10. Podemos ter ácidos moderados, cujo valor do Ka é inferior a 10, mas superior a 10 a menos 5. E temos os ácidos fracos, que são aqueles cuja constante de acidez é da ordem de 10 a menos 5 ou menor. Como exemplo de ácidos fortes, nós temos o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Ácidos moderados, temos o ácido sulfuroso, o ácido fosfórico, o ácido fluorídrico e o ácido nitroso. E ácidos fracos, nós temos o ácido acético e o ácido carbônico. Da mesma sorte, nós temos também a constante de dissociação de uma base. Ora, bases, segundo Arrhenius, são substâncias que, em meio aquoso, se dissociam liberando hidroxilas, ou seja, OH-. Estudamos isso lá no primeiro ano. Se nós expressarmos a constante deste equilíbrio, temos as concentrações dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Mais uma vez, a água não vai participar da constante de equilíbrio. Como trata-se da dissociação de uma base, chamamos essa constante de equilíbrio de Kb, constante de dissociação da base. Quanto maior for a concentração de OH-, mais a base estará dissociada, e assim maior será o valor de Kb. Desta forma, o valor de Kb também pode ser considerado um parâmetro para se medir a força de uma base. Quanto maior for o valor de Kb, mais forte será a base. Bases fortes encontram-se 100% dissociadas. E agora veremos como calcular a concentração a partir da constante de equilíbrio. Vamos considerar o equilíbrio da ionização do ácido acético. Conforme nós vimos na tabela anterior, o valor da constante de ionização do ácido acético a 25 graus Celsius é de 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, temos que
A constante de acidez é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E o valor dessa constante de acidez é de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos supor que inicialmente a concentração desse ácido era de 0,1 mol por litro. Então, parte desse ácido vai se ionizar para formar o ânion e o hidrônio. Quanto que vai ser ionizado? Qual será a concentração dessas espécies no equilíbrio? Nós não sabemos, então vamos chamar de X. E esse X vai diminuir desta concentração inicial. Então, no equilíbrio, não vamos ter mais 0,1 mol por litro. Vamos ter 0,1 menos X. Então, como nós descobrimos qual a concentração dos produtos no equilíbrio? Basta nós substituirmos isso aqui na expressão da constante de equilíbrio. Então, o valor de K é 1,8 vezes 10 a menos 5. Qual a concentração do ânion? X. Qual a concentração do ácido? X também. Então, vamos ter X vezes X, que vai dar X elevado ao quadrado. E qual a concentração do reagente? 0,1 menos X. Agora, é só resolver essa expressão e descobrir qual o valor de X. Como o ácido acético é um ácido muito fraco, então podemos considerar que o valor de X é tão pequeno que 0,1 menos X é aproximadamente 0,1. Então podemos simplificar esse denominador para simplesmente 0,1. Fazendo meio pelos extremos, nós temos que x ao quadrado vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 6. 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então, 10 a menos 1 vezes 10 a menos 5 vai ser 10 a menos 6. Conserva a base, soma os expoentes. Então, x vai ser igual à raiz quadrada desse valor. A raiz quadrada desse valor vai dar aproximadamente 1,34 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Esta será a concentração do ânion e do íon H+. 1,34 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então é assim que nós calculamos a concentração dos participantes de um equilíbrio. Esse mesmo raciocínio pode ser empregado para calcular a concentração dos participantes de qualquer tipo de equilíbrio, seja um ácido, uma base ou até mesmo um sal.
E por fim, vamos falar de uma nova teoria de ácidos e bases, que é a teoria de Bronsted-Lowry. Segundo essa teoria, base é tudo aquilo que pode receber um próton, ou seja, um íon H+. E ácido é tudo aquilo que pode doar um próton. Então, neste caso, o ácido clorídrico frente à água, ele se comporta como um ácido. Por quê? Porque ele doa um hidrogênio, um íon H+, para a água. Quando o HCl doa o íon H+ para a água, ele se transforma no ânion Cl-. Ou seja, o ácido de Bronsted-Lowry, ao perder o íon H+, ele se converte em uma base. Então, o HCl e o ânion Cl- formam um par conjugado. Já a água, que aqui se comporta como uma base, ao receber o íon H+, se transforma em um ácido. Logo, esse par água H3O+, formam outro par conjugado, ok? Então, o ácido de Bronsted-Lowry se converte em uma base conjugada. E a base de Bronsted-Lowry se converte no ácido conjugado. Um outro exemplo, a amônia, frente à água, pode receber um íon H+. A amônia pode receber um íon H+ da água e se transformar no cátion amônio. Dessa forma, segundo a teoria de Bronsted-Lowry, neste equilíbrio, a amônia se comporta como uma base, pois ela recebe o íon H+, enquanto que a água se comporta como um ácido. Então, ácidos e bases, seguindo essa teoria, depende do contexto em que se encontram. Por exemplo, nesse primeiro caso, a água se comportou como uma base frente ao HCl. Já nesse segundo exemplo, a água se comportou como um ácido frente à amônia. Então, a mesma molécula que pode se comportar, dependendo do ambiente, como ácido ou como base. Então, a amônia, que é a base de Bronsted-Lowry, ao receber o íon H+ da água, se converte no ácido conjugado amônio. E a água, ao perder o íon H+, se converte na base conjugada OH-. Recapitulando, a base se converte no ácido conjugado e o ácido se converte na base conjugada. Então, esta é a teoria de Bronsted-Lowry. Ok? Então é isso aí, galera. Essa foi nossa aula. Resolvam as atividades que foram propostas. Tirem suas dúvidas. Valeu! Estamos juntos e até mais ver.